a mais um episódio do podcast O Quinto Elemento. Hoje, com as minhas elementas preferidas, estamos todas reunidas aqui hoje para falar de um assunto muito legal que eu e a Mi somos apaixonadas. Muito apaixonadas. Hoje vamos falar sobre saúde integrativa e as meninas vão tirar a curiosidade que alguns ouvintes têm e sempre manda na nossa página, né, Mi? Sim. Seja Tudo bem-vinda, Carol, Gi, Michele. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É verdade, né? Todas as fases do dia. E a gente vai falar sobre saúde integrativa hoje, né? Isso. Para tirar as dúvidas, né? O que as pessoas trazem bastante em relação à diferença da saúde normal, digamos A assim, convencional. para a convencional da integrativa. O que difere uma da outra, da saúde integrativa para a saúde convencional? Pode falar, Mi. A saúde convencional, você sente o incômodo físico, vai até o médico, ou no QS, ou numa consulta, coloca ali para ele a sua queixa e ele vai tratar aquilo com medicação. Ele vai pedir exames, geralmente, vai fazer uma análise do caso clínico e vai tratar com medicação. Vai resolver o problema físico, mas existe tudo diferente por trás aí dessa questão física. Por que que a gente sente alguns incômodos que eles surgem do nada? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Do nada você fica indisposto e você não sabe por quê. E aí tem alguém gripado na sua família, tem alguém contagiado com alguma patologia e você associa que pegou algo ou que tem alguma coisa errada porque você não está bem. E aí é onde entra a terapia integrativa que a Lu vai falar. A terapia integrativa é bem um pouquinho mais diferente da convencional, porque, como a Mi mesmo disse, ele vai lá e você vai falar as causas e ele vai te passar um remédio, né? E ele não vai perguntar da onde nasceu, por que desenvolveu. A saúde integrativa, a gente vai procurar a raiz do problema, né? Porque nós trabalhamos, isso é eu já vou já falar agora para a gente desenrolar. A gente fala muito da saúde holística, de um modo holístico. Isso daí é pessoas- místico. Que todo Tem a mundo ver no confunde, universo. né? Hoje mesmo, em uma das reuniões que a Sim. gente teve, eu falei, né, a saúde holística, a pessoa falou assim, mas é místico? Exato. Porque a saúde, o holístico, ele te leva realmente... Quando você ouve, você fala acha assim... que é alguma coisa É um mística. remédio, é um benzimento, pode ser isso. É. Uma mágica. Mas o que é a saúde holística? A saúde holística, ela trata o indivíduo como um todo, corpo, mente e espírito, né? Então, ela vem do grego holos, que é integral, todo, né? Uau. Então, por isso que às vezes a gente até evita de falar holístico de maneira Sim. holística por conta dessa confusão que as pessoas Sim. fazem. Mas Sim. não tem nada a ver. Holístico é de todo, é de integral. Eu gostaria de ressaltar uma coisa importante. Quando a gente fala holístico, as pessoas inconscientemente elas levam para o lado religioso. Isso verdade. Isso sim. bloqueia, gente. Isso bloqueia, porque a pessoa ela nem sabe do que se trata. Mas você falou a palavra holístico, ela já fica associando tem a ver com coisas Místicas, né? Místicas. ocultas. Ocultas. Elas sentem oculto, essa é a palavra. Elas não sabem o que é, mas elas já se bloqueiam para aquilo. Isso é um problema para quem realmente é religioso. Sim, muito religioso, você falou holístico, ele já se bloqueou, ele se fechou. Porque a gente trata disso, a saúde é multidisciplinar, né? Então, eu sou muito da parte integral de disfunção. A Michele, ela já vai muito para a parte mental, comportamento, emocional, né? Então, a gente vai falar aqui de uma coisa que eu atendo muito no consultório, que é a fibromialgia, né? A fibromialgia, 90%
das pessoas que desenvolvem fibromialgia, e vocês podem procurar, homem, é muito, muito raro homem ter fibromialgia. Você quase não vê diagnóstico de fibromialgia no homem, porque ele é quase uma doença feminina, né? Sim. Por conta do emocional, da Mulher é mais carga, emocional, né? porque assim, a gente, isso é fato, gente, isso é comprovado, pode procurar aí, dados indicam que as doenças autoimunes, elas são ligadas diretamente na parte emocional, então, ela vai reverberar no corpo, Inteiro. né, inteiro, e as pessoas que têm fibromialgia é uma coisa é muito doído, é muito triste ver Sim. uma pessoa fibromiálgica, porque a dor que elas falam, relatam, e assim, eu vejo isso no consultório todos os dias, parece agulhas no corpo Sim. inteiro, é uma dor surreal. Eu tenho uma amiga que, infelizmente, né, ela tem esses sintomas. E quando ela tem picos mesmo de Exato. estresse emocional, ataca. preocupação, ela fica inteira assim, ó, quase que imóvel, porque ela falou que qualquer coisa que ela vá fazer dói. Meninas, e quais são os princípios básicos da saúde integrativa? Os princípios básicos é assim, a gente precisa fazer uma anamnese para a gente poder saber por onde começar, né? Exatamente. A anamnese é fundamental, então a gente tem vários questionários. A gente vai rastrear todo o paciente. Quando a gente vai tratar, no meu caso, eu sou apaixonada, quem sabe, quem me conhece sabe. A ozonioterapia, para mim, ela é fundamental. Sim. Fundamental, porque a ozonioterapia, ela é uma das terapias que ela trata tudo, mais de 500 patologias, né? E ela, independente do que você tenha, ozônio é bom. O ozônio é vida. O ozônio é vida porque ele trata de dentro para fora, de fora para dentro, né? De tudo. Ozônio é vida. Então, assim, os princípios são, primeira coisa, a anamnese. Eu falei do ozônio porque Sim. quando a gente vai fazer ozônio, a gente tem um questionário de mais de 15 páginas para você responder, para eu começar a trabalhar com você, né? Então, eu preciso saber desde do que você come, do que você, do jeito que é o seu dia, até que travesseiro você dorme, se você tem um bichinho de estimação, tudo, porque a gente precisa saber de tudo, porque a integrativa, ela vai buscar a raiz do problema, né? Então a gente vai tratar de dentro para fora tudo e qualquer disfunção. Nada nasce por acaso, né? Então, assim, até uma simples gripe, resfriado, por que aconteceu? Porque baixou sua imunidade. E, às vezes, a imunidade baixa, eu sou uma prova disso. Eu fiquei triste, a minha imunidade baixa e eu fico doente. Isso é só de ficar triste, está relacionado. A mim, como estudiosa em vacinas, né? Especialista em vacinas. A minha especialista em vacinas, ela sabe que é exatamente isso. A parte da imunidade, ela está muito ligada ao sistema nervoso central e à emoção. Para vocês terem ideia, quando uma vacina é criada, a vacina ela tem o efeito placebo e tem o efeito real daquilo que foi feito em laboratório para atingir aquelas células do seu corpo. A pessoa que recebe o placebo e tem o mesmo resultado daquela pessoa que recebeu o componente daquela vacina que está sendo produzida, uma coisa é fato. Se você for avaliar o perfil dela de emoção e de mentalidade, ela é uma pessoa que está alinhada mentalmente, ela está bem com ela mesma. Então, o efeito placebo para ela ele vai ser igual daquele que está aplicando ali o antígeno para o seu corpo reconhecer e criar imunidade.
para você ver como a mente é poderosa. A mente é muito poderosa. Muito poderosa. A mente cura, gente. A mente cura sem intenção, com intenção ela tá curando. Porque basta você se sentir bem, feliz, pronto. Você Exatamente. blindou seu corpo. Isso é bem real. Isso é energia, né? Também. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Mi. Você que está mais ligada assim na saúde, diretamente trabalhando na saúde, né? Existem ainda algumas resistências de médicos em relação a terapias integrativas. Você saberia explicar por qual o maior motivo que eles alegam em não considerar essa... A medicina, ela é cética. Com exceção dos médicos, das pessoas que nascem com aquela intuição, com aquela percepção de algo maior entre nós. De A trazer nível revolução. de energia, né? Tem muitos médicos na medicina que eles são extremamente 100% racionais. Então, tudo você tem que ter evidência. Para você provar que algo é efetivo, você tem que evidenciar. Isso leva tempo, estudo, pesquisa, isso leva bastante tempo. Até com evidências eles são. Ainda com evidências, ele ainda tem que questionar. Mas é aquela coisa, é a personalidade cética do ser humano, de acreditar só no que vê. E energia a gente não vê. Não. Um sinal de internet você não vê, mas você está usando o tempo todo. Engraçado, né? As pessoas acreditam no sinal da internet, que ela é real, Mas não acredita no poder do pensamento. Mas a Gi trazendo esse assunto, daí a gente pode também fazer a seguinte pergunta. Que, olha, como a saúde integrativa ela pode ser integrada à medicina convencional? Como que você consegue integrar ela? Primeiramente, o paciente ele tem que ter essa abertura, né? Sim. Do paciente. Ele escolhe, ele participa do próprio tratamento, diagnóstico, porque o médico ele é racional, então ele vai tratar o foco que ele entende que está prejudicando. A terapia integrativa, que é um olhar holístico, ela vai investigar a vida dessa pessoa, ela vai olhar o histórico dela desde criança até a idade que ela tem hoje. Então, baseado nessas informações, ela vai usar uma terapia de acordo com a situação clínica do paciente. Porque as terapias também têm um perfil de tratamento. Sim. Né? E é São possível abordagens diferentes. São abordagens né? diferentes para casos diferentes. Isso. E é possível tratar com as duas frentes? Assim, as duas. Elas são complementares, porque o físico ele está relacionado com o emocional e vice-versa. Você não consegue curar um sem curar o outro. E a explicação disso é bem óbvia. Você vê pessoas que fazem o tratamento e não demora muito, ela volta daquele mesmo problema. Verdade. Tratamento físico, ela volta de É novo. aquela velha frase que eu sempre falo, né? O nosso corpo reage. Ele fala com você, a gente não quer ouvir muitas vezes, né? A gente negligencia os sinais. E assim, infelizmente, quando a gente fala em trabalhar em conjunto, seria o melhor dos mundos, né? Sim. Você trabalhar, porque a gente necessita da saúde convencional, né? O médico estuda muitos anos para se tornar, né, médico e tratar do paciente. Mas também nós, terapeutas, de um modo geral, né, terapeutas que eu falo por conta que, assim, tem fisioterapia, tem massoterapeutas, tem enfermeira esteta, tem uma infinidade de pessoas da saúde que elas vão usar essa abordagem diferenciada, porque não é na nossa primeira formação, a gente faz muitos cursos, a gente estuda a vida inteira como médico. Sim. O ano inteiro eu me atualizo. O ano inteiro eu me atualizo, eu trago coisas novas, eu sou assim, devoradora de coisas de coisas recentes, né? Atuais. Então, é isso. E aí, porque vai integrando e vai melhorando, né? Alguns médicos bem famosos, e um deles que, assim, é a minha referência,
é o Dr. Laí Ribeiro. Sim. Maravilhoso. Dr. Laí Ribeiro, ele foi o pioneiro no Brasil a trazer isso. Sim. E ele é um médico cardiologista mega renomado fora do Brasil. Ele era professor, doutor em Harvard. Gente, ele deu aula mais de 17 anos em Harvard. Ele era vice-presidente de uma indústria farmacêutica. Meu Deus. Então, ele é conhecedor de todas as áreas. Ele fala que, assim, em tudo, ele foi primeiro. Em tudo que ele fez na vida dele, em todas as cursos, provas, ele sempre tirou em primeiro, com exceção do vestibular de medicina, ele falou. Então, assim, ele é referência. E quando ele migrou Então, para a saúde integrativa, ele teve resistência? Não teve resistência? Ele migrou por conta dos estudos, porque era evidente que não fazia sentido só a medicina convencional. E aí ele foi trazer, tanto que assim, os meus professores, todos os meus cursos são baseados na medicina do Dr. Laí Ribeiro, as pós-graduações, tudo, porque ele fala que nós somos, as doenças, elas são curadas através das vitaminas, minerais e aminoácidos. Por que eu falo tanto? Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque, gente, se você tiver falta de B12, você tá achando que está com depressão. Se você tá com falta de D3, você acha que você vai morrer, que você tá com depressão. Se você tiver baixa de ferro, você tem dor e indisposição, zumbido no ouvido, você tem vários sintomas e é só falta de vitamina. E as pessoas não se ligam nisso. Às vezes, quando a gente fala, até os nossos próximos, né, Mi? Quando a gente fala isso, a pessoa, até parece uma vitamina vai causar tudo isso. Gente, é verdade. É verdade. Agora eu vou falar uma coisa para vocês bem impactante, né? Trabalhando na saúde. Hoje, quando você vai numa UBS escolher um exame de sangue, eles pedem para você vários exames. E quando você leva o resultado, ele vai se comparar na referência. Aí eu te pergunto, um médico que faz nutrologia, ele sabe que isso não é real e real. Por quê? Como que eu vou comparar um ser humano com a referência baseada numa população de milhões de pessoas? E Não sem funciona, contar, não gente. funciona. E Não sem funciona. contar que aquela referência que os exames colocam, ele não é a referência real Não é. da integrativa. Você pode colocar o dobro aí. Não é, porque imagina, quantos quilos você pesa, quanto você Aham. tem de altura. Olha as variações de pessoa para pessoa. Pessoa. Olha o perfil de ambiência que ela vive. Uma pessoa que tem um nível de pobreza extremo. Olha uma pessoa que tem condições, recursos de se alimentar adequadamente. Você acha que a referência é justa? Isso que você falou é muito verdade, porque aconteceu de eu estar eu tenho uma situação, né, um diagnóstico, que é a hidrocefalia. Eu tenho esse diagnóstico. E é muito engraçado. Eu faço o acompanhamento todos os anos com o neurologista. E quando eu passei com o neuro, ele pegou e todos com quem eu passo fala para mim assim: nossa, você precisa colocar uma válvula agora. Todos com quem eu passo, a primeira coisa que eles querem é colocar uma válvula. Aí mas por quê? Não, porque você tem a hidrocefalia, então os ventrílogos estão muito dilatados e isso vai impedir o seu desenvolvimento. Aí eu fico pensando, mas eu já vivi até aqui assim, não tenho nenhum problema, ando, falo, durmo, vivo normal, leio normal, não tenho nenhuma disfunção. Tudo bem que o tico-teco às vezes dá um pane, mas eu acredito que seja algo normal. Sim. E aí eu sou acompanhada já faz mais de 15 anos pelos médicos, mas quando muda o médico, a primeira coisa que eles falam, eles vão lá na base. Não, porque aqui o índice de percentual é muito alto, então precisa realmente colocar a válvula. Não vai colocar nada aqui não, tá tudo bem. Mas quem Então. procura a saúde integrativa, vai procurar vocês duas. Qual é o exame,
o primeiro exame? Porque assim, quem está em casa vai perguntar, tá, falou sobre o exame de sangue, mas se eu for lá na clínica da Lu e da Michele, qual é o primeiro exame que vai ser realizado? Então, não é todo mundo. Cada clínica trabalha de um jeito, cada terapeuta trabalha de um jeito. Eu tenho um exame que chama biorressonância quântica, que eu consigo fazer o exame e a leitura do o rastreamento energético de cada órgão. Então, eu consigo fazer, saber quais as disfunções que a pessoa tem. Tanto é que vocês, né, sabem, é até engraçado, às vezes o paciente chega lá a primeira vez na consulta, né? Eu não pergunto nada, só pergunto nome, idade, peso e altura, só, né? Ele chega, coloco lá e aí passo o scanner e em 1 minuto o programa de computador é um programa de computador que a gente é baseado em algumas referências de energia, são ondas eletromagnéticas, né? Que tem esse parâmetro de cada órgão e me dá. E assim, é surreal de falar. Quem não conhece fala assim, nossa, é mentira. E não é, porque ele traz todas as disfunções. Maravilhoso. Eu nunca errei nenhum paciente. É o né? futuro. É o dedo duro. As meninas falam que é o dedo duro. Vai lá passar no dedo duro da Lu. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque É uma surreal. tecnologia que os médicos têm resistência. E, gente, não é por acaso e não é por quase nada. A gente está falando de um equipamento que ele vai mapear o corpo humano de uma forma que a medicina ainda não tem essa capacidade. Então, ali a resistência é essa. Então, Porque os médicos e a sociedade brasileira científica e do mundo inteiro, eles lutam para criar medicações para curar. E assim, pensando na indústria farmacêutica, você precisa criar medicações grandiosas, você precisa impactar a sociedade, você precisa impactar o mundo com algo que vai mudar a vida deles. eu acho Imagina que que um exame igual a biorressonância, biorressonância. que fosse acessível à população do mundo inteiro. Nossa, Você acha que a indústria farmacêutica teria trabalho em pesquisa, teria tanta coisa para fazer? é algo... Então, é uma coisa Existe assim. um conflito de interesse muito grande. Mas esse Existe. exame, ele aqui no Brasil, ele é fácil de ser encontrado? Sim, com certeza. Quem A assiste maioria, gente em outro a estado? maioria das clínicas, eu tenho um grupo de estudo que tem exame de biorressonância no Brasil inteiro, em muitas, muitas clínicas. Tem médicos que usam, tem médicos que assim, que tem essa cabeça expandida, né? Que a gente fala, né? Essa visão, esse olhar humanizado, integral para a pessoa, porque nós somos seres inteiros, a gente não é desmembrado. Gente, esse Exatamente. Ó, a gente precisa sim, né? Não, e pensa bem uma de ir coisa. ao médico, a gente precisa de remédio, isso sim, isso com Precisamos certeza. cuidar. Mas a gente pode trabalhar junto. O trabalho junto da complementar. integrativa com a medicina convencional são complementos. Mas é o que eu faço. Eu vou te Ninguém dar um exemplo. concorre com ninguém. Eu trato a minha ansiedade com o convencional ou com a integrativa. Então, E eu junto os dois, porque E- para mim é super E benefício. assim, né, gente? Pensa bem. Hoje a pessoa foi na UBS, foi fazer um exame e percebeu que tá diabética. Ela nem sabia que tinha diabetes. Uhum. E a primeira coisa que é feita é uma receita de medicação. Só que essa pessoa, ela não sabe que aquele medicamento, ele vai melhorar a glicemia, mas ele vai dar outros efeitos colaterais, porque todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Aham. É. Não existe um que se salve e que fala assim, ó, ele vai te ajudar, mas ele não vai te causar nada. Não existe. Não. Então, são duas mãos de vias dupla que você não tem certeza de nada. Você cura uma coisa e causa outra. Isso é real. É um ciclo vicioso, porque você nunca vai deixar de comprar remédio. E Exatamente. trazendo isso para o mental, eu imagino que é algo que, se houvesse essa mente Conscientização. expandida, como vocês falam, né, dos profissionais,
talvez o volume de pessoas com problemas de ansiedade, depressão, Nossa. seria menor. A Com demanda era total muito menor para o certeza. sistema Com público. Com total certeza. Né? A demanda para o sistema público diminuiria muito. Porque a Mi, que trabalha aí no sistema público e também no privado, né? Você vê que as pessoas elas estão carentes, Mentalmente, elas estão mentalmente doentes, né? Doentes. Tanto é que logo em breve a gente vai ter aqui, a gente vai falar da pauta da saúde mental, que ela na verdade, ela é uma lei que foi criada em 2024 e ela está sendo implementada, né? Sim. Mas eu não sei até que ponto, que eu não sou advogada, então não sei falar de lei. Mas até que ponto vai ser realmente obrigatório Nossa, é super no, importante. nas empresas, mas é uma lei de saúde mental para as Sim. empresas. Eu sei que vai ter um selo que a empresa que for trabalhar a saúde mental dos funcionários, ele vai ter um incentivo fiscal, alguma coisa assim. Eu não sei como que vai funcionar. Mas olha a importância. É muito. Sim. Ó, eu até estava dando uma olhada em dados mesmo, quando a gente fala, né, do estresse e da produtividade. Eu falo com total propriedade, porque no consultório eu recebo 99% das pessoas, elas vêm estressadas, elas vêm fadigadas mentalmente. Quem não está, né, Lu? Quem não está. E tudo aí isso vai desencadeando, reverberando no corpo, né? Sim. Ela vai tomando o físico, E mas toma ela uma começa proporção muito que afeta a difícil de- família, afeta afeta a tudo. empresa. Porque quando você está estressado, você está com a cabeça bagunçada, você não dorme, você não come, Não. você come não demais. come Come demais, muito, né? ou tudo aos Você extremos. não- Ou você não come nada, ou você come demais. Você não consegue produzir. Você não tem a produção. Então, a gente falar em dados, ó, o estresse crônico é um dos maiores vilões da produtividade hoje nas empresas. Os estudos mostram que 76% dos funcionários, eles dizem que o estresse impacta diretamente no desempenho. Gente, 76%. É muito É alto. muito. Mi, você que trabalha no hospital e na UBS, quanta gente chega lá para pegar atestado? Não. Gente, é muito Por atestado. causa do quê? Então, ela Estresse, procura um dor. problema físico, porque na verdade é emocional, é mental, mas ela não consegue ter consciência da raiz do problema, então ela vai buscar no corpo. A mente, ela procura uma justificativa. Tem como o incômodo vem e eu tenho que justificar ele de alguma forma. Exato. Né? Eu Exato. não estou Pra bem você naquele falar, ambiente, eu não estou me sentindo feliz e harmonia com aquilo que está acontecendo, não me sinto reconhecido, não me sinto visto, acolhido, e vai várias coisas aí que tá ligada a relacionamento interpessoal. Aí o emprego, que era maravilhoso, Deixa de passa a ser. ser Gente, eu vou o falar pior. uma coisa para vocês. Eu atendi, parece brincadeira, mas é verdade. Eu atendi uma escola pública inteira, do faxineiro ao diretor. Do faxineiro ao diretor. Todos eles tinham algum problema, ou se não físico, emocional. Agora, então, aí você vê faxineiro, inspetor, professor, Todos, diretor, todos. Meu Deus. Porque a escola é um local de muito estresse. Sim. Porque lidar com criança, com adolescente, né, não é fácil, né? E além disso, com os pais. Então, assim, é muito estresse. E aí, quando eu atendi uma pessoa que já estava há 2 anos trabalhando sentada, porque ela era inspetora de alunos,
ela trabalhava sentada porque ela era professora. Sim. Aí ela foi reabilitada porque ela não tinha mais condição de dar aula. Ela foi reabilitada, aí ela foi ficar na inspeção, né? E ela trabalhava sentada porque ela tinha muitas dores, né? E aí ela foi a minha primeira paciente. Quando ela começou a fazer o tratamento e as pessoas viram ela andando, sorrindo, brincando, voltando a ser quem ela era, choveu, Né? veio a escola em peso, né? Então, assim, é real. É real. É real. E assim, não é demorado, não. Às vezes eu falo assim, gente, tem que ter disciplina, isso é fato. Pra tudo na Pra vida. tudo, Ô, Lu, né? mas Ter você disciplina. falando sobre isso, daí a gente vai falar sobre a disciplina, mas quais são os tratamentos que a gente encontra dentro da saúde integrativa? Nossa, tem vários. Vamos vários, citar vários. É, Alguns são que muitos. As Ó, pessoas que mais mais são comuns, procurados. mais procurados. É assim, tem a parte da integrativa que é gostoso, que é só para relaxar, que não precisa de um tratamento assim prolongado. Tipo, reflexologia. Reflexologia é uma massagem na planta dos pés que a gente pega os pontos, né? Então é uma massagem, Ai, que é um delícia. Só tratamento. de falar dá vontade de fazer. É um tratamento, é uma terapia, mas ela não está ligada muito ao... a gente trabalha os órgãos, né? Mas de maneira mais sutil, né? Então é gostoso. Vai te relaxar, vai melhorar todo o seu organismo também, porque ele é da medicina tradicional chinesa também, né? Então tem a auriculopuntura, que é com sementinha ou com agulhas, a acupuntura, que é no corpo inteiro, com os pontos, né? Também é uma da integrativa. Luciana, eu trabalho mais a parte de destoxificação e de desinflamação, porque eu sou especialista em dores, então eu sei que a reflexologia é ótima, é muito legal, mas para uma pessoa que está com muita dor, ela é aguinha com açúcar, não vai resolver, entendeu? Então não adianta. Mas lá na frente eu posso integrar ela, né? Mas eu gosto de começar pela destoxificação intestinal, que o intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, se ele não vai bem, nada vai bem. Então, a gente precisa desintoxicar, desinflamar. Primeira coisa, intestino. Porque o intestino, o estômago, se você está com dor de estômago, com total certeza, você tem problema intestinal. É gastrointestinal, né? Então, o intestino, a gente fala assim que o intestino inflamado, ele tem buracos. Então, ele faz vazamento. E isso é muito sério. Vazamento intestinal. Meu Deus. Você imagina fezes que tem todo tipo de sujeira, vírus, bactérias, tudo vai estar andando aí pelo seu corpo, porque ele tem os furos. Então a gente vai começar a tratar a flora intestinal, limpar, porque tem bactérias boas e ruins. Então a gente vai fazer toda essa parte da limpeza e destoxificação. E dos metais pesados, porque se os metais pesados estão muito dentro do corpo, você vai tomar vitamina e 30% da vitamina que você for tomar, ela vai ser jogada fora, porque os metais pesados não deixam ela quelar. O que seria do metais pesados? Chumbo, mercúrio, cádmio, alumínio, tudo que vem que tem na água, toca, ingere, respira, tudo. Então, dos alimentos ultraprocessados, dos processados, então a gente fala, né, descasque mais, desembale menos, porque tudo tem alumínio.
Antigamente, as nossas avós usavam todas aquelas panelas branquinhas, né? Sim. De alumínio, maravilhoso, mas ela é tóxica. Sim. Então, Qual é a panela, Lu, correta a usar? a panela de ferro, a panela de vidro. Uhum. Tem umas panelas hoje que é bem... Não, Teflon Teflon não, não, né? porque ele também tem... ele solta, né? De porcelana, que o pessoal tá usando bastante. Porcelana é bom, porque ela não solta nada, né? Porcelana, ferro, É. vidro. Então, vidro, porcelana, ferro. Tem uma outra que eu esqueci o E de nome. barro? Barro Barro também. também pode? Pode, desde que seja de uma... Você saiba A da procedência, né? procedência, porque barro tá ali, né? Também pode soltar alguma coisa. Verdade, é. Então, você precisa tomar cuidado com tudo isso, né? E aí, eu tenho os tratamentos com aparelhos de detoxificação. Então, eu tenho o Fotondome, que é um forno de infravermelho longo, que tem íons, magneto, ele tem toda a parte que faz a quebra dos clusters, que são as toxinas que ficam acumuladas no nosso organismo. O Fotondome, que ele tem um infravermelho longo de longo alcance, e ele é o único que faz a quebra dos clusters. Porque os clusters são as toxinas encapsuladas dentro do nosso organismo. É como se fossem cachinhos de uva que ele murcha, mas a toxina permanece lá. Você elimina a água, o líquido, mas a toxina está lá. Então, existem várias maneiras de desintoxicar, né? De detoxificar. E o tempo de tratamento, ele demora ou é de paciente para paciente? Para paciente. Eu sempre falo que o tratamento, ele é fundamental pelo menos 3 meses, porque nós temos a memória celular. Uhum. A memória celular, ela precisa de 90 dias, né, Mi? Sim. Mais ou menos, para desmemorizar ou para memorizar, né? Então, a gente vai lá, desmemoriza, ela memoriza, desmemoriza, ela memoriza, até que ela vai ficando fraca, 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 e aí ela vai ter essa memória forte para... limpa, né? E aí ela faz toda, aí a gente faz toda, na verdade assim, eu tô falando o básico assim, mas é um tratamento Também. bem Complexo, né? é complexo, porque a gente vai trabalhando vários núcleos de uma vez, né? Então, eu trabalho a detoxificação, desintoxicação, desparasitação, junto com alguns minerais de limpeza, alguns chás de limpeza. Então, assim, é tudo natural, não tem nada contraindicado. Então, esse tratamento, o ozônio, Nossa, né? o ozônio é O maravilhoso. ozônio, ele também vem para curar, mas ele vai limpar. Eu falo que o ozônio, ele é um faxineiro do organismo, né? Então, o ozônio a gente aplica de 3 vias, né? A ozonioterapia auricular, a local, aonde tem dor, aonde tem inflamação, que é aplicado, e a retal, via retal, que é diretamente ligado a toda a desintoxicação do organismo, porque ele é um oxigênio potente, né? O ozônio, ele não traz nenhum prejuízo para o organismo, porque ele é oxigênio. O que a gente respira? Oxigênio. O que as nossas células precisam? Oxigênio. Do que a nossa mitocôndria precisa para se fortalecer? Oxigênio. Gente, então assim, é surreal as pessoas, eu falo assim, de modo ignorante, falar que ozônio mata. Não, É verdade, quando você pesquisa na internet, ou o nosso amigo Google, ele traz esse tipo de informação da pesquisa. Não, e o que é importante destacar é que tudo é comprovado cientificamente. Não é achismo. Não é achismo. É cientificamente. Mas ainda tem muita Sim, gente com medo com por conta medo. dessas pesquisas que elas fazem e trazem e leem relatos falando sobre... eu até vou disponibilizar uma matéria do Dr. Lai Ribeiro, porque quem sou eu
para falar, né? Às vezes a pessoa não acredita, a Lu não sabe nada, né? Quem é Vou você? colocar quem Você é a Lu, que Lu. estudou para ter esse conhecimento, Então, assim, eu vou até disponibilizar um vídeo do Dr. Lai Ribeiro falando sobre o Ozônio faz bem pra pele, Lu? Ozônio faz bem para tudo. Não, mas a mulherada lá em casa, o ozônio pra pele, fazia- tratamento... Quando eu tinha a clínica de estética, eu fazia a aplicação de ozônio para rejuvenescer. Então, ali, olha aí. Rejuvenescer, Né? para melasma, para Pra? espinha, para tudo. Pra espinha eu vi o Tudo. caso da Lu, ficou limpíssimo, né? Eu acompanhei um caso, é É maravilhoso. maravilhoso. Lu, e para as rugas? Pras linhas de pras expressão. linhas de Tudo expressão. acelera a renovação das renovação células. celular. Ó, tô hoje. fazendo a aplicação, hein? É. Falar da terapia da respiração, que cura patologias, Sim. tudo, uma nova Aham. modalidade de Como? terapia, Sim, gente. a respiração. Existe uma modalidade que vai falar agora da ozonioterapia, né? Que na verdade é você respirar da forma correta e você corrigir tudo que há de desequilíbrio no corpo. É uma Aham. nova terapia. E isso Por quê? eu ouvi falando sobre Por isso, quê? até técnicas de Exatamente. respiração Eu para fui te pesquisar ajudar. o curso, Por é que, super que a caro. respiração... Por quê? Por que, que a respiração vai te curar? Porque ela cura. Acabamos de falar. Porque você está oxigenando o Da sistema. forma correta da que o forma corpo correta. Eles falam que a forma correta de respirar é igual a de beber, né? Eles dizem que a forma É. correta é igual a de Então, beber. mas tem, né? Tem Na, técnicas, procura agora aí, a gente. ciência descobriu algumas técnicas que é super caro o curso, gente. Não é acessível. Não, é bem... É uma tudo. pós-graduação. É que assim, ó, tudo que é diferente é É caro. Tem resultado. Que tem Tudo que tem resultado. resultado. É que assim, ó, caro. não dá pra gente até Infelizmente. falar E que é nem caro ou que é barato, né? Depende do ponto de assim, vista das da sua pessoas. saúde. Que nem nós Eu que falo adoramos isso. Quanto fazer vale a sua curso, saúde? Quanto vale sua saúde? Quanto vale a sua saúde? né? Que nem nós que adoramos estar atualizada e conhecer coisas novas. É o tempo inteiro. A ciência, junto com a terapia integrativa, a gente não percebe, mas elas estão fazendo parcerias, elas estão trabalhando em conjunto num grupo pequeno e remoto, mas existe. Se você for procurar, não te cortando, se você for procurar aí os médicos mais tops do Brasil, todos são da integrativa. Eles são da integrativa, exato. Todos são da Ou integrativa. seja, se a pessoa ela fica somente paralisado no seu sistema Não. e não abre a mente Não, para ele absorver vai conhecimento, nada. ele vai ser mais uma pessoa que vai ficar para trás. Para trás. Como tudo, né? Como se tudo. você Como tudo não na se vida. atualiza, você fica para trás. É por isso que o tempo todo nós precisamos estar em movimento, precisamos estar antenado com o que está acontecendo. É. A inteligência artificial Exatamente. veio aí para poder bombar a nossa mentalidade, o nosso conhecimento, expandir Exatamente. cada vez Só para a mais. gente fechar o ciclo Eu aí gostaria. falando do ozônio, eu vou disponibilizar essa fala, mas eu gosto muito da fala do Dr. Lair, que o Dr. Sorrentino pai vai entrevistar ele, que tem o Sorrentino pai e o Sorrentino filho, são médicos maravilhosos, integrativos. Eu falo para Carol que a gente vai ainda no spa do Dr. Victor Sorrentino, Vamos. que é lá no sul, que é sensacional. Ele faz um trabalho integrativo maravilhoso, né? Tudo do mais tecnológico tem lá no spa. Seremos 4. Serão, que é tudo Já integrado. manda o recado para Já ele, manda o recado. por favor. Dr. Vitor, logo Pode. em breve estaremos no seu spa aí no Rio Grande do Sul. Isso aí. Dr. Vitor Sorrentino, maravilhoso. Eu fiz um Maravilhoso. curso com ele. A Lu sempre fala. Ele é maravilhoso. Então, e aí tem uma entrevista do Dr. Sorrentino pai fazendo com o Dr. Lair Ribeiro, e aí ele fala assim, Dr. Lair, se você pudesse levar só uma coisa ou duas para uma ilha deserta, o que você levaria? Aí o Dr. Lair Ribeiro fala, eu levaria água e ozônio, porque são duas coisas que não vai me deixar
doente. Desidratado, nada. Porque assim, você pode ficar 30 dias sem comer, gente. Vocês podem ficar 30 dias sem comer, mas você não pode ficar um dia sem água. Difícil é falar pro meu corpo isso, hein? E a água Né? de qualidade, eu falo, lá na minha clínica eu falo a água do poder. A água do poder. A água maravilhosa, é uma água puramente alcalina, imantada, magnetizada e mineralizada. Então, é uma água que ela em contato, na hora que a gente bebe, as células já identificam e te dá firmeza e equilíbrio energético na hora. Então, assim, a água do poder é Ó, maravilhosa. posso fazer um relato? Eu enchi a minha garrafinha com a água, fui pra academia. Aí cheguei na academia, fui fazer os meus exercícios normais, né? Eu falei assim, vamos lá utilizar a água do poder. Bebi a água e olha, a resistência realmente é outra. A água, outra. O ela é maravilhosa. equilíbrio, O equilíbrio, o gosto dela é totalmente diferente, porque a gente falar de água é uma coisa que a água é o nosso principal remédio. 70% do nosso Gente, corpo é de água, não é? A água cura de verdade. Se você não tem nada para você usar, usa água. Água de qualidade, ela vai curar. Ela vai curar. A água, ela vai fazer toda essa limpeza, a água de qualidade. Não vai pegar a água da torneira que não vai adiantar, né? Tem que ser uma água Dependendo, até prejudica. alcalina. Exatamente, tem que ser uma água alcalina. Quando a gente fala disso, às vezes as pessoas falam assim, mas com água é tudo igual. Eu tenho uma paciente que ela falava isso. Água é tudo igual. Não é. Aí até que eu provei para ela que a água não era tudo igual. Ela falou, puxa vida, Lu, é verdade. Mudou totalmente a minha qualidade de vida depois que eu comecei a usar água alcalina. E é verdade. Porque assim, ó, a água, quando você pode ler o rótulo da água, tá lá, pH 7,56 na fonte. Não é da fonte, é na fonte. Quando Olha ela a interpretação de texto aí, gente. quando vai para a garrafa, você tampa, cadê o oxigênio da água? Acabou, é uma água morta. E aí ela vem lá de longe, com o plástico, bisfenol A, que faz mal. Ela pega sol, esquenta, esfria, naquele plástico. Então, assim, ela tinha 7 lá, com a hora ela tá 5, ela já perdeu totalmente o pH dela, abaixou o pH dela, né? Então, assim, isso é muito importante de saber, né? Que a água faz total diferença na vida das pessoas. E muita gente não se atenta a isso, acha que a água da torneira... Enquanto vocês estão falando de água, gente, vai buscar eu vou pegar água, viu? Dá pro Miguel pegar? Então, e aí, o que acontece? As pessoas não se atentam ao pH da água. O pH da água, ele tem que ser pelo menos neutro. Tem algumas marcas de água, se você for ler lá o pH dela, é menos de 7. Menos de 7 é uma água ácida. Ela vai fazer bem para o seu corpo? O que seu corpo precisa? De alcalinidade para ele não ter doenças, não desenvolver doenças. Ele precisa ser alcalino. Um corpo que não é alcalino, ele vai começar a trazer doenças, né? Então... Mesmo que ferva água, Lu, quando você ferve Então, a água... é que na verdade, quando você ferve a água, você vai tirar aí vírus, bactérias, né? Mas você não vai potencializar o oxigênio dela. Porque entendeu? muitas pessoas acham que quando a gente ferve a água, né? Você fica livre dos vírus e bactérias que vai fazer mal, os micro-organismos que vai fazer mal. Mas ela continua sendo uma água com cloro, uma água com flúor. O flúor, gente, se vocês forem pesquisar os países que proibiram flúor, vocês vão ficar assustadíssimos, né? Então, assim, flúor não faz bem para o nosso corpo.
né? Então, assim, não quero causar polêmica, Mas já causou. mas já causando, dá uma pesquisada sobre a água. Imagina você tomar uma água de torneira que vem de canos subterrâneos De anos. de anos Nossa, e só. anos e anos. E aí ela vai lá para sua caixa d'água que você não limpa a cada 3 meses. Não Não. limpa. Não limpa. Verdade. Então, Não limpa mesmo. não vem falar que a minha caixa é limpa. Não é. Caixa limpa se fosse toda semana você limpar. O que você Aí- indica, Lu, para as pessoas tratar a água antes de tomar? Então, eu indico a água do poder, que é uma água puramente alcalina, que ela não é cara, gente. É um filtro de água alcalina. Tem filtros Sim. muito, muito caros que são maravilhosos. Tem água ozonizada, tem água filtro ozonizado, tem vários Mas vamos tipos. olhar Mas vamos para aquela colocar. pessoa que não tem Exatamente. condição. Lembra sobre... Ela Nós estávamos conversando esse final de semana sobre isso. Eu não sei se eu ouvi bem sobre uma água que a gente pode colocar no sol. Solarizada. Isso. Mas Podemos aí já é fazer outra isso? coisa. Ah, Né? olha aí, eu já querendo... Não, a água solarizada, que a gente fala água solar, Sim. ela é uma água com a energia do sol. Uhum. Então, ela energeticamente vai te melhorar muito, muito. Pega uma garrafa de água, garrafa de vidro. Enche ela de uma água boa, uma água pelo menos filtrada, né? Enche ela e coloca lá no sol durante pelo menos 1 hora, pelo menos. Uhum. Aberto? Pelo menos, não, fechado. Fechada? Pelo menos 1 hora. Depois você vai tomar ela. Uhum. Você, na hora, você percebe a energia tomar conta de você. Para quem não tem tanto recurso, o que você recomenda? Uma forma que vai ter acesso a essa água sem tanto... Então, na verdade, é bem complicado quando a gente fala sobre o custo, porque a maioria das pessoas que, se ela não usa, não tem muito recurso, e ela não usa a água da torneira, ela usa água de galão. Quanto é uma água de galão? Pelo menos, não sei quanto é, mas eu acho que é uns 10, 15 reais, 20 litros de água. Em média. Para uma família de 4 pessoas que tem que tomar 3 litros de água por dia, 3, 6, 9, 12, são 12 litros. Em uma semana, ela precisa de pelo menos 2 galões de água. A R$30, há 4 semanas, 3, 6, 9, 12. Dá para ela pagar uma parcela de um filtro de água alcalina. Entendeu? Uhum. Sim. Faz Então, sentido. não é caro. Custo-benefício a longo prazo, gente. Isso é saúde, isso daqui é um remédio, é o principal remédio. Isso aqui É o cura. principal remédio. Eu falo que assim, ó, eu só trabalho e indico coisas que fazem muito sentido e que são verdadeiras. Eu não engano ninguém, não minto para ninguém. As meninas sabem disso. Independente de qualquer coisa, eu testo primeiro. Tanto é que semana passada eu testei um negócio que eu até fiquei passando mal, não foi, meninas? Foi. Antes de usar, eu testei. Aí a pessoa que trouxe para mim falou: mas eu te falei que não podia fazer isso. Eu falei: mas eu quis fazer para eu saber. Ter certeza. Ter certeza. Me ferrei, nossa. Ô, Lu, Enfim, deixa eu te fazer. Quando fala de saúde integrativa, eu não paro Você mais. se empolga. Não. Você se empolga e a gente fica só na concordância. Aí literalmente é o podcast da Lu. Eu gosto de receber esses tratamentos. Esse final de semana, nós fomos fazer um trabalho na Baixada, né? As meninas foram comigo. E aí, depois, elas ficaram, né, lá e eu atendendo o dia todo. E aí, a Carol falou assim, nossa, fala aí, Carol, o que você falou pra mim? Gostava. Não, eu falei assim pra ela. Nossa, Lu, Fico impressionada. mas eu fico impressionada que você atende de 2 a 10 pacientes. Ela fala exatamente tudo igual,
porém com outras palavras. De maneira Mas ela é de maneira diferente. Mas ela fala. A consulta dela é para durar 1 hora. 1 hora. Não É, fica. 2, 3. 2, 3, eu fico só lá. Vamos. Daí eu levei um amigo meu para apresentar a Lu, né, sobre o tratamento. Olha, ele é muito parecido com a Lu, né? Super Ele é parecido. quase Pensa que meu a irmão resenha, Eu foi achei longa. que não, mas parar a conversa. O paciente chega lá e fala, Lu, ele não vai mais parar a conversa, não. Porque é um assunto, até a gente que, né, a gente desfruta dos tratamentos, né? Sim. Mas é um assunto muito gostoso de conversar. É maravilhoso, gente, quando a gente trabalha com saúde, né, Mi? Sim. É você impactar a vida das E pessoas. muda. Eu falo que quando a gente consegue ver onde a pessoa está, né? Estava. É. E o processo, e quando ela maravilhoso. se transforma, ela É. consegue ter os resultados. Não, é surreal. Isso real. é. Hoje sem preço. Fala também, nós fomos, quem faz a minha agenda lá na Baixada é a mãe da Gi. A dona Sebe. Oi, dona Sebe. Beijo. Foi maravilhoso Beijo. o nosso final de semana aí. Foi mesmo. Dona Sebe cozinhou Maravilhoso. Maravilhosamente bem. Eu não queria falar, deixa eu passar uns 10 dias aqui, né? É. Ela é maravilhosa. E aí, a Gi vai falar o que aconteceu no final de semana. Fazia, acho que quase 20 dias que eu não via a dona Sebe, né? Isso. E aí, depois de 3 meses, eu fui refazer o exame dela. Nossa, ela ficou extremamente feliz. Por quê? A minha mãe, ela tem vários problemas, né? De alergia, vários problemas de alergia. E assim, ela começou o tratamento com a Lu, começou a fazer esse tratamento, fez desintoxicação, fez um monte de tratamento com a Lu, né? E ela começou a tomar suplemento, coisa que ela nunca conseguiu tomar por conta Não das podia. alergias. Ela não conseguia tomar, não podia. E aí ela refez esse exame. Quando ela refez o exame, nossa, ela só Nossa. faltou chorar de alegria. Pulo. Porque ela falou assim, nossa, eu não acredito, Uhum. diminuiu o número de de alergia alergias. que eu tenho. E não ela, acredito. e ela relatou várias melhoras significativas Muitas. mesmo. Tipo Sim. assim, que ela não estava sentindo mais tal coisa, que melhorou a fadiga, que melhorou a disposição, que melhorou a dor, que melhorou Sim. várias. Pensa na Incrível. pessoa E pensa, feliz. a minha, Pensa na pessoa feliz. a minha É. mãe faz teatro, É. ela também é monitora de dança da terceira idade. Ela não para, é 24 horas no ar, Aham. tá? Ah, A minha mãe. E ela falou E aí também. agora, com o tratamento da Lu, nossa, acho que ela nem E dorme. aí, quando ela faz teatro, aí ela falou assim, ai, a minha memória não tá tão boa, eu tô com dificuldade de decorar os textos e tal, né? Aí, esse final de semana, ela falou, Lu, Não. deixa eu te contar. Nossa, eu voltei até a escrever de tão criativa que eu tô agora e a Ela memória voltou. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz. Nossa, eu nunca vi uma paciente da Lu tão feliz. Mas ela ficou verdade, maravilhada. é verdade. É com a Que mente bacana. dela. Isso não tem preço. Isso Não não tem, tem preço, não isso tem. impacta. Eu falo assim, transformar vidas de verdade. Quando a gente fala dos 5 pilares da saúde, né? São 5 pilares que a gente necessita mesmo. Essencial. E as pessoas precisam se atentar, né? Uhum. Se atentar à saúde emocional, à saúde física e à saúde espiritual. Por quê? Todas essas 3, elas vão impactar nas outras áreas, né? Com Tá tudo certeza, e interligado. impacta principalmente no principal, que é o que as pessoas mais buscam, o financeiro, Financeiro. que é o último pilar Que é o do último quinto pilar. elemento, Pilar né? do 5º elemento. Mas até você chegar até o financeiro, você precisa passar por essas 4 etapas. Sim, Para que haja uma melhora. exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lu, mudando um pouco o nosso percurso aqui. Trazendo agora para o nosso... Eu ia falar sobre isso. Para o nosso... No O caso, nosso nicho. o nosso nicho, né? O que as empresas podem oferecer tendo esse tratamento
né, dentro da empresa? O que ela pode oferecer e, principalmente, quais são os benefícios que a empresa tem em começar a integrar isso dentro da rotina dela? Eu ia falar sobre isso. Quanto a saúde, ela impacta no rendimento das empresas, né? Quando os funcionários, quando o gestor, ele coloca uma oficina dessa, um ambulatório, né? Essa semana nós fomos fazer o trabalho em uma empresa muito legal e assim, ele falou assim, nossa, eu fiz com o gestor. E ele falou assim, eu quero levar isso para os meus funcionários, porque todo mundo deveria ter acesso, né? Porque ele tem uma redução de pelo menos assim 32% de afastamento por doenças. Ele tem 20% de melhora dos colaboradores engajados na empresa, porque ele vai falar, puxa, meu gestor tenha o cuidado comigo, é um cuidado humanizado, né? E 60% dos funcionários, eles relatam melhora na energia diária, no humor e no rendimento. Agora, falando como empresária, trazendo isso para a nossa realidade, isso faz com que o funcionário ele se sinta pertencente à empresa. E o fato dele se sentir pertencente à empresa, ele defende a sua empresa, ele defende o diretor da empresa, porque ele olha para o outro falando, poxa, ele não está preocupado só em eu trazer dinheiro para ele está preocupado comigo. Olha que diferença. E aí é onde realmente tem todas essas melhoras e todo mundo ganha. O funcionário ganha e a empresa ganha, né? Fazendo tudo isso impacta muito, né? No sucesso, na produtividade e no sucesso da empresa. Ô Lu, falando agora também, né, dando continuidade ao corporativo, o que nós poderíamos, então, falar para as empresas? Quais são os tipos de terapias que eles podem colocar dentro das empresas de uma forma que seja rápido, o funcionário vai ali, em 20 minutos ele consegue estar sendo tratado. Em quanto tempo, né? Isso é benéfico para ele. Traz para nós essas informações. Coisas que eu acho que é muito legal a gente trabalhar no mundo corporativo é a meditação. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, porque a gente vai ensinar técnicas de meditação e respiração. Posso dar um adendo? Aproveitando essa sua deixa aí. Sim. Eu vi uma reportagem, eu não lembro de fato onde é e nem qual é a empresa, né? Mas eu vi o relato de uma pessoa que ela desenvolveu uma cabine de meditação. Ai, que maravilhoso. Uma cabine. Ela colocou dentro da empresa dela uma cabine onde a pessoa, quando ela se sente nesse estado assim, emocional muito aflorado, ela entra na cabine, ela pega o fone, ela coloca e fica ali, ó. Eu vi isso. Sentado, meditando. Eu achei sensacional. Falei assim, nossa, que legal. A cabine da meditação. A gente pode desenvolver isso em conjunto com os sons que são os hertz. Os hertz, a gente trabalha níveis de energia, níveis energéticos do corpo. Isso faz total diferença. Então, eu colocaria a meditação, eu colocaria a reflexologia, que é rápida, que é a massagem nos pés. Quem não gosta de uma massaginha no pé, né? A massagem no pé e a auriculopuntura. Maravilhoso. Porque a aurículo, ela vai trabalhar todo o nosso corpo. Desde dor até a parte emocional. A gente consegue desbloquear intestino para quem tem prisão de ventre, intestino preso. A gente consegue melhorar o nível de pressão arterial. Pressão arterial. Na hora, a gente faz uma sangria na orelha, a sua pressão baixa na hora. Olha! Na hora. A gente consegue pegar os pontinhos da ansiedade, né? Vamos lembrar de um episódio muito engraçado que todas participamos,
íamos ter uma reunião e uma das elementas aqui, ela é muito brava, gente. Ela A gente tem nem essa sabe quem é. carinha, ela tem essa imagino. carinha branquinha, linda, mas ela é uma onça. Gente, eu sou muito... E aí Doce. nós íamos ter essa reunião, que era uma reunião muitíssimo importante para a gente decidir. E ela estava muito brava com algumas coisas. E aí ela falou, porque... E eu sou a apaziguadora, né? E eu, pelo amor de Deus, não vai... A Lu é. Aí eu, Carol, pelo amor de Deus, né? Não sei o quê. Aí eu falei, vem aqui, vamos fazer um pontinho. Aí deitei ela na maca. Vários pontos você fez, tá? Deitei ela na maca, coloquei uns pontinhos. Gente, essa mulher nem abriu a boca. Não, não mesmo. Eu preciso disso no meu dia a dia. Eu preciso todos os dias, né? Aí ela ficou zen. Aí foi transferido para mim e para gente. Mas aí fica, a não. responsabilidade ficou nas nossas Não, costas. mas fica a dica. Quem é líder, gestor, faça. Ele vai te auxiliar de um jeito que você não, realmente, você não vai ter vontade de esganar ninguém. Ô, Lu, só concretiza aqui para nós, porque o nosso tempo sim, tá acabando. Então, ó, meditação, reflexologia, auriculoterapia. E eu acho que são o ozônio não dá. Ai, É gente, uma é porque coisa pra mim é tão... é que o ozônio é maravilhoso, É. mas no mundo corporativo são 3 que eu colocaria assim, sem que é rápido e eficaz, né? rápido e eficaz. Ô, Lu, e pensando em investimento para a empresa, isso a gente não dá para considerar Não que é tem um como. custo alto, Não, né? isso não é. Não Não é é alto, alto. é sim Não. possível, Possível. a pessoa ter. E Então, todas as empresas. eu tenho um de recado pequeno a médio, grande porte. Eu tenho um recado para você, empreendedor, empresário, que já possui uma equipe, que você está vendo que há uma agitação e, principalmente, está tendo uma demanda de pessoas se afastando. Talvez essa seja uma saída. Talvez não. Eu acredito que é uma saída, que você pode, sim, ajudar o seu colaborador, trazer para ele benefícios e fazer com que ele se sinta pertencente ao corpo da empresa. Olha os benefícios que você traz para dentro da sua empresa. Então, olha para isso com carinho e chama o quinto elemento para que possa fazer essa avaliação para você. Nós iremos até a sua empresa, faremos essa avaliação e traremos esse resultado positivo para você. E até porque é um dos nossos... um dos nossos uma pilares. das maiores reclamações de empresários É isso. é essa. Exatamente. Então, assim, ó, eu sempre falo que além da tecnologia, da inovação das empresas, a gente precisa de colaboradores saudáveis. Se você não tem São pessoas, né? um colaborador saudável, engajado na sua empresa, não vai rolar, não vai ter crescimento, né? Então, as pessoas precisam ser felizes para ela produzir, né? Então, assim, Elas têm que estar bem. elas têm que estar bem. Com elas. Nós precisamos Às vezes, estar bem, Todos, né? né? Igual, eu falo que, graças a Deus, eu não trabalho, né? Eu me divirto, porque eu amo o que eu faço. Então, eu não me canso. A gente não percebeu isso. Você percebeu isso? Imagina. Não, até a Lu falou, a gente colocando aqui, até ela é uma frase que hoje o nosso podcast é sobre se cuidar, né? Então, assim, ó, cuidar de si não é luxo, é necessidade. Autocuidado é a base do seu equilíbrio. Exatamente. Nossa, muito bacana. E pessoas, Falou tudo. e falando assim de equilíbrio, a gente vê que hoje, infelizmente, as pessoas elas estão totalmente desequilibradas emocionalmente, né? Sem inteligência emocional. E sem inteligência emocional você faz o quê, gente? Nada, né? Nada. Tudo fica bagunçado. Então, vem para o nosso mundo. Ô, Lu, aproveita, deixa uma mensagem, já que você já está na pegada, qual é a mensagem que você quer deixar hoje? Olha, a mensagem é uma frase que eu uso muito. A saúde não tem preço.
ela tem valor, Exato. né? Ela não tem preço, ela tem valor. O que adianta uma pessoa com um monte de bens materiais ou valores no banco, né? E tá com uma saúde debilitada. Você tem vontade de viajar? Você tem vontade de aproveitar? Não tem. Então, não faz sentido, né? E você, Mi, qual a mensagem que você quer deixar hoje pro pessoal? A mensagem que eu deixo é que pensem na terapia integrativa como complemento da sua saúde, como uma opção que ela é de fácil acesso, você só precisa se permitir, né, vivenciar, experimentar, e as pessoas que têm suas empresas, que quer engajar, que quer trazer esse público, esse pessoal que trabalha na ponta, que está ali desmotivado, muito atestado, observa o que você pode fazer de diferente para mudar esse cenário e você vai conseguir. E ter resultados, né? E tem resultado. Amiga, eu já deixei A o meu. Carol já deixou. Eu vou deixar uma frase do Chorão, né? Que eu deixei até aqui. Já Adoro. dizia Chorão: se for para viver, que seja de verdade. Se for para errar, que seja tentando acertar. É isso aí. Então aí. acerte. Acerte. Seja assertivo. Exatamente. E a saúde é a coisa mais certa que a gente tem na vida. Com certeza. A A base de certeza tudo. que sem saúde a gente não é nada. Não esse existimos, recadinho, né? Do network? Se inscreva. Se inscreva. Gente, é porque aqui é o vivo, tá? Gente, vá. inscreva. É que a gente fala tanto. Que Que esquece de esquece. algumas coisas. O nosso principal recado é: você que ainda não é inscrito no canal do Quinto Elemento, por favor, curta a nossa página, compartilha e toque no sininho para que você possa receber os próximos episódios. E seja muito bem-vindo ao Quinto Elemento. Seja bem-vindo. Gratidão, Gratidão, gente. Obrigada.